Eu voltei à igreja em 1995, depois de 10 anos afastado, onde eu era ateu, não acreditava em Deus, né? E o que acontece? Voltei através da renovação carismática e a partir daí, para mim essa era a única realidade de igreja que existia. Para mim a igreja se dividia em dois grupos: os renovados e os não renovados, aqueles que aceitavam essa renovação carismática dentro da igreja e os que não aceitavam. Eram as duas definições que eu tinha. Até que certa vez eu viajei para Campos. Campos ficou no olho do furacão nos anos 80. Eu não tinha nenhuma. Sequer sabia disso. Mas enfim, viajei para Campos com um amigo meu. Ficamos uns dias na casa dos pais dele, que moram lá, o José, que é inscrito aqui no canal. E lá fizeram uma pergunta interessante pra gente em Campos. A gente ficou em Morro do Coco, mas ficamos um pouco em Campos também. E lá perguntaram pra gente: poxa, que legal, vocês são católicos, mas vocês são tradicionais, carismáticos ou progressistas? E a gente bugou com essa pergunta. Eu não sabia o que falar. E o José respondeu: nós somos católicos. Pra mim era uma coisa completamente nova. Aquilo que o rapaz estava perguntando, eu não fazia a menor ideia daquilo. Então, mas eu passei a pesquisar, isso tem uns 20 anos, não sei, muito tempo. Mas passei a pesquisar o que seria isso, o que seriam esses tradicionais carismáticos progressistas. Então, para que a gente entenda a realidade da igreja hoje, vamos começar por aqui. Tem muitas outras coisas. E é muito difícil rotular as pessoas, os movimentos dentro da igreja, né? Mas eles ajudam a gente a compreender, né? Se eu tivesse que me rotular, por exemplo, eu diria que eu sou tradicional com influências carismáticas e tradicionalistas. Tradicional e tradicionalistas são coisas diferentes. Então vamos começar por esses três para que a gente comece a entender, né, a situação da igreja atual. Por que, por exemplo, eu posso dizer com toda certeza que o Papa Francisco ele segue uma linha mais progressista e que Bento XVI foi um cara mais tradicional? Né? Por quê? Vamos saber mais ou menos um pouquinho desse vídeo. Vamos começar pelos progressistas e outra coisa. Não é toda a história da igreja, que eu não vou rotular os movimentos de toda a história da igreja. Vou pegar a partir do Concílio Vaticano II, que é de 1962 a 1965, né? A partir daí, como o movimento dentro da igreja que triunfou no concílio, vamos dizer assim, foi o movimento progressista, que seriam os progressistas? Seriam um pessoal na igreja que é assim, a favor de que se abra, que a igreja se abra para coisas novas, para coisas diferentes, de acordo com os tempos atuais, né? Mesmo que essas coisas confrontem coisas que a igreja já tinha estabelecido no passado. Então, mesmo que sejam coisas que tenham no catecismo da igreja católica, ou até mesmo dogmas, ou em outros concílios, né? O progressista acha que a igreja deve se abrir aos novos tempos. Foi essa a ideia do Papa João XXIII quando convocou o concílio. Ele tinha uma vertente progressista. Então o que acontece? Né? O tradicional já estaria em oposição a isso. Para ele a tradição deve ser respeitada. Para ele a tradição deve ser seguida. Quer dizer, a igreja se abre sim a novas formas de evangelizar, porém fiel à sua tradição, fiel àquilo que ela recebeu, fiel àquilo que está no catecismo, aquilo que ela recebeu dos apóstolos, diga-se. Né? Fiel ao catecismo, fiel ao magistério da igreja, fiel aos concílios anteriores da igreja, fiel ao Papa e seu magistério, e por aí vai. E os carismáticos nasceram em 1967 dentro da Igreja Católica. O movimento pentecostal já existia no meio protestante desde o início do século. Na Igreja Católica, ele começou em 1967 oficialmente, no fim de semana de Duquesne, nos Estados Unidos. E é um pessoal que tem preza muito pelos carismas, pela ação do Espírito Santo de maneira visível, mais eficaz, mais visível dentro da igreja. Né? Então, clamam muito a Deus por esses carismas, esses dons extraordinários do Espírito. Dom de cura, né? Dom de milagres, dom de línguas, dom de profecia, dom de ciência. Não vou explicar aqui pormenores deles. Fica para um outro vídeo se for o caso. Né? Tem muito material sobre os carismáticos, sobre a renovação carismática na internet. Então, essas três divisões seriam as principais, as que têm maior volume de pessoas dentro da igreja. Agora, há outros. Há outros que nós vamos ver em um outro vídeo ainda. De início, né, fica esses três para você pensar. O progressista
tem uma linha mais liberal, digamos assim. O tradicional é mais conservador. E o carismático, conservador ou liberal, ele está preocupado com os carismas, né? Com a evangelização através dos carismas do Espírito Santo, desses dons do Espírito Santo. Eu, como carismático, não me prendia, nem sabia que tinha esse duelo tradicional progressista. Então era algo que estava alheio a mim. Quando eu pensava numa missa, eu pensava numa missa renovada. Quando eu pensava em evangelização, era com o grupo de oração. Quando falava-se de congresso, era o congresso da renovação carismática. Não existia outra realidade para mim. Às vezes o carismático fica um pouco alienado. Então a gente precisa conhecer um pouco mais da nossa realidade de igreja para entender hoje porque tem grupos que fazem oposição até abertamente ao Papa Francisco, porque tinham outros que apoiam o Papa Francisco e faziam oposição a Bento XVI ou a João Paulo II. Então tudo isso leva um tempinho. Comecemos com esses 3 modelos aqui, que eu expliquei rapidamente. Depois nós vamos para os próximos. Tem mais 5 pelo menos que eu quero falar aqui. De imediato, o católico de BGE, que você já vai imaginar como é que é. O paroquiano, normal. O tradicionalista, que seria o tradicional num extremismo, digamos assim. A teologia da libertação, que seria um progressista ao extremo também. E também os sede-vacantistas. Por que eu estou incluindo como católicos os sede-vacantistas, embora eles não reconheçam nem o Papa, nem o Concílio Vaticano II? Num próximo vídeo eu vou explicar por quê. Até lá!